Olá, boa tarde. Estou aqui novamente, conforme combinado. Serão um vídeo por dia, de curta duração. Sempre vou procurar frisar um capítulo da Constituição Federal. Nessa nossa leitura mútua, em comum, dessa nossa carta tão importante, que é essa Carta Constitucional. E ela é muito utilizada, né, dentro do universo jurídico, do universo legislativo, dentro de todas as áreas que versam o judiciário. Então, recapitulando, ontem nós estudamos o preâmbulo e estudamos também o artigo 1º, né? Estudamos um artigo, que é o artigo dos princípios fundamentais, que nos diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e 5. O pluralismo político. Hoje, nós estamos seguindo nessa narrativa. Vamos estudar o artigo 2º e o artigo 3º. Eu acho que dá para a gente estudar esses dois artigos ainda nesse vídeo de hoje. Então vamos para o artigo 2º, não menos importante. Artigo 2º da Constituição Federal, do preâmbulo, dos princípios fundamentais. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu acho que, se não para todo mundo, para a grande maioria, é de fácil entendimento. A União, ela foi dividida em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Legislativo são as casas de leis, são os feitores das leis, né? São os nossos políticos, né? Nessa mesma seara, nós temos o executivo, que é aquele que executa as leis provenientes do legislativo. E o judiciário é a nossa balança entre os 3 poderes. Ele que vai fazer com que essa lei criada e executada seja respeitada, e ele é o medidor da lei, aquele que olha para toda a formação legislativa, para toda a execução legal, e é o mediador. Ele vai intermediar positivamente quando for para atribuir direitos a determinadas pessoas que se socorrem ao judiciário, assim como ele vai atuar preventivamente, para que pessoas não percam seus direitos, não tenham os seus direitos atingidos e violados, assim como ele vai atuar negativamente quando o judiciário ele impõe a determinadas pessoas o cumprimento de determinadas obrigações, sejam elas pecuniárias, através de multas e sanções, seja através de sentenças que cobrem algum valor em pecúnia, um valor econômico, né, alguma indenização, seja também ao julgar casos relativos ao nosso Código Penal, né? Quem infringir o Código Penal está cometendo um crime e, portanto, vai pagar por ele. É uma lei criada pelo Legislativo, é uma lei sancionada e executada pelo Executivo, e é uma lei mediada e intermediada pelo Judiciário. Então, esses são os nossos 3 poderes. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É aquilo que eu falei para vocês quando a gente leu o preâmbulo. Nós admiramos, nós respiramos aquela informação, nós degustamos essa informação e já regurgitamos ela. Por quê? É tão bonito nessa Carta Constitucional, nesse preâmbulo, nos princípios fundamentais dessa Constituição, os valores que ela tem e o quanto nós
usamos da prática mais do que usamos daquilo que de fato é lei, daquilo que está escrito. Eu sempre que estou lendo o Vademecum, eu sempre associo a Bíblia, que a minha avó, a avó Lenita, ela sempre fez com que eu estudasse a Bíblia desde criança. Então, para mim sempre foi um exercício, pegar o livro de João, capítulo tal, versículo tal, com aquela linguagem toda arcaica, de tempos remotos, e para uma criança ali de 10 anos, trazer para uma identidade atual, né? E a mesma interpretação que nós temos quando a gente estuda um livro de leis. Porque quando nós trazemos a nossa realidade, vem o choque de 2022, de tudo aquilo que a gente vivencia, negativamente, principalmente na sociedade, e às vezes ainda surgem pontos positivos. Não, que legal, a gente está vivendo isso dentro da nossa realidade, e então nós estamos seguindo a lei, o que é um pouco escasso. Mas continuamos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Nossa sociedade ela não está livre, ela não está justa e ela não está solidária. Digamos que nós temos muitas vertentes sociais e pessoas que, principalmente nessa área da solidariedade, ajudam muito aos animais, ajudam muito aos necessitados, mas se essas pessoas que cuidam dessas ações sociais elas tivessem total êxito em suas demandas, nós não veríamos mais pessoas em situação de ruas, pessoas passando fome. E o que é mais interessante disso tudo? É porque se todo mundo fosse minimamente solidário, a história da sociedade seria outra. Quando nós tratamos de solidariedade, nós sempre enxergamos dentro do meio social organizações que fazem campanhas para arrecadação de alimentos, para arrecadação de roupas, instituições religiosas que fazem as famosas sopas e procuram ajudar moradores de ruas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim como casas acolhedoras que acolhem esses moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade social, como mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha, etc. e tal. Agora, se de fato nós fôssemos uma sociedade solidária e, por exemplo, do nosso salário, tantos por cento seria doado para ações de solidariedade social, 2% do seu salário. Você pega 2% do salário de todo mundo que trabalha no Brasil todo. Eu acredito que os projetos que se dedicam à causa de apoio e auxílio aos que realmente são necessitados teriam mais êxitos. A questão somos uma sociedade muito numerosa e poucos que de fato ajudam e se preocupam com o próximo. Bom, nós temos aqui entre os incisos, alguns outros semi-incisos que eles nos direcionam nessa questão do índice, né? Para outras partes legislativas que tratam dos mesmos valores. Então, quando você estiver aí lendo a sua Constituição, se você quiser usar o índice remissivo, que é assim que nós chamamos, por exemplo, aqui nesse inciso primeiro, tem o artigo 29, 1D do Decreto 99710, de 21/11/1990, que promulga a Convenção sobre os Direitos das Crianças. Depois, artigo 10.1 do Decreto 591, de 67 de 1992, que promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, assim, é interessante, quando você for acompanhar o meu vídeo, que você esteja com a Constituição Federal em suas mãos, porque fica fácil a minha narrativa e fácil também a sua interpretação. Bom, esses índices emissivos eu não vou adentrar, porque prolongaria muito os nossos vídeos. E também eu já estudei dessa forma para outros concursos e acaba confundindo ainda mais a nossa cabeça, porque a gente tira de uma ideia central, parte para ideias secundárias e às vezes não chega em lugar nenhum, inclusive esquece a ideia principal. E a ideia principal que é utilizada nos concursos públicos. E é o que a gente não pode errar. A primeira interpretação e o entendimento.
sobre aquilo que está sendo afirmado ali. Vamos lá para o inciso segundo. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E assim encerra esse parágrafo, o artigo 3º. Voltamos então. Então quer dizer que é um objetivo fundamental da nossa república, nós enquanto nação, garantir o desenvolvimento nacional. Voltamos ao nosso choque de atualidade. Como que nós estamos podendo garantir o desenvolvimento nacional com a gasolina no preço que está, com o combustível no preço que está, com os alimentos no preço que estão? A gente não tem a possibilidade, não temos possibilidade alguma de conseguir hoje garantir um desenvolvimento nacional. Na verdade, nós estamos vivendo uma época social onde a pobreza está em crescimento, a classe média está virando pobre e aqueles que já eram ricos, de alguma forma, estão ficando mais ricos. São poucas as empresas que já tinham um grande suporte nacional que quebraram. Estão aí no mercado ainda atendendo, vendendo de outras formas, né? Porque hoje em dia tem toda a questão digital que surgiu, compras online, etc. e tal, e ainda o ser humano dá preferência a essas empresas. A pessoa prefere ir lá comprar na loja X, que é famosa e tem comercial na Globo. As pessoas preferem ir lá e abrir um crediário na loja Y, que também é famosa, e isso traz uma certa confiabilidade, né, para que você vá lá e gaste o seu dinheiro. E, na realidade, nós, enquanto pobres e classe média, nós tínhamos que olhar com mais apreço ao pequeno comerciante, realmente tentar comprar das pessoas mais próximas da gente, procurar acreditar, né, nessa transação. Por quê? Para que nossa classe ela torne-se cada vez mais fortalecida. Nós somos milhões, nós somos bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, assim, imagine, bilhões de pessoas no mundo inteiro compram determinada marca, usam determinado produto. Quem fica rico? O dono dessa determinada marca. Agora, por exemplo, estou fazendo um vídeo que eu vou transmitir no Facebook, que é uma empresa, né? Alguém está lucrando com essa minha transmissão. Alguém está lucrando com esses minutos que eu estou gravando de algo que pertence ao meu universo de trabalho, e eu estou dividindo com as pessoas no intuito de estudar mais, discutir mais, até comigo mesmo, esse aprendizado e essa leitura contínua do Vademecum, porque nós pecamos no estudo do direito quando nós deixamos de ler o Vademecum e paramos de interpretá-lo sempre novamente, sempre reler, porque dificilmente você vai gravar. Agora, entendê-lo, compreendê-lo e criar com ele um certo grau de amizade e de interpretação, isso nós conseguimos através do quê? Da nossa dedicação. Então, sigamos. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o que eu acabei de dizer. Nós caminhamos numa sociedade atual totalmente com uma vertente depreciativa à dignidade da pessoa humana, e a Constituição Federal ela quer erradicar a pobreza. É o que nós queremos. Pessoas de bem, com certeza, tem dentro do seu coração. Não, eu quero erradicar a pobreza do meu país. Mas na prática, nada disso acontece. Por quê? Porque não há investimento social para isso, não há uma transmissão necessária e uma divisão necessária dos valores do capitalismo. Poucos ganham muito, muitos não ganham nada, e o resultado está aí. Quanto menos favorecido for a pessoa, quanto mais dificuldade ela encontrar no local onde ela nascer, a grande maioria dessa percentagem vai continuar sendo pobre, vai sofrer as penúrias da pobreza,
enquanto muito poucas pessoas desses meios conseguem se destacar, estudar, crescer, se tornarem profissionais dentro de suas áreas de atuação. E nós precisamos entender que todos nós somos culpados da nossa realidade social, porque ninguém quer mexer no bolso, né? Quando eu falei alguns minutos atrás, se todo mundo doasse um pouquinho do seu salário para uma ação solidária, que fosse essa global, ou para que existisse um meio desse dinheiro ser dividido entre todas as pessoas que trabalham, né, com essas ações de solidariedade, e todo mundo tivesse que ir lá todo mês depositar, eu acho que a gente poderia falar assim, não, realmente eu luto para erradicar a pobreza dentro do meu país. E dar um prato de comida uma vez por mês que seja, uma roupa dentro de uma campanha de solidariedade ajuda, mas não vai erradicar a pobreza do país. Somos um país que, segundo uma lista internacional, nós estamos lá em cima, na cadeia dos países com mais desigualdade social que existe. Então fica bem claro aqui dentro do país onde estão os ricos e onde estão os pobres, né, os mais marginalizados. E a classe média, com toda essa decadência da pandemia, se enquadrando cada vez mais entre os pobres do que futuros burgueses. Tá difícil de ganhar dinheiro ao ponto de, olha, eu vou subir o meu nível social só com as minhas atividades e o meu trabalho, né? Existem diversas formas de se ganhar dinheiro e ficar rico. Agora, sendo honesto, hoje em dia, é bem difícil. Bom, sigamos. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nessa vertente, eu procuro sempre falar aquilo que é o meu meio. Eu já estou no segundo mandato aqui da OAB de Araraquara, como presidente dos direitos LGBTQIA+, da nossa entidade, a qual eu prezo muito, a qual eu tenho muita admiração e gratidão por ter tido esse espaço aberto. E agora que eu estou me organizando, né, após pandemia, nesse segundo mandato, como uma nova oportunidade de tentar gerir uma equipe que de fato trabalhe pela causa, que de fato seja acolhedora das demandas sociais. Nós temos o privilégio em Araraquara de termos o Centro de Referência LGBT, hoje ministrado pela Érica, que é uma menina trans, que é uma graça de pessoa, muito inteligente. Temos a vereadora Filipa Brunelli, eleita dentro do seu mandato também em Araraquara, que ministra como ninguém as atividades dessa área. Porém, juridicamente, eu como presidente dos direitos LGBTs da OAB, eu acho que nós temos muito ainda a aprender, né? E eu vim para ser o primeiro presidente. Então eu preciso lapidar essa estrutura, essa base, para que se crie de fato um edifício em cima desse trabalho, porque é proteção social. É difícil, me procuram sobre questões de homofobia, assim como de racismo. E, infelizmente, quando a gente entra no judiciário e vai para uma questão de disputa, um litígio com a parte, quando muito, no caso de racismo, nós temos uma sentença de injúria racial. E também nessas questões de homofobia, às vezes fica como meros xingamentos, como injúria, né? Ou difamação, crimes contra a honra. Mas não se aplica tanto a homofobia quanto a transfobia, quanto ao racismo, se o sangue não estiver derramando. Se o sangue não estiver escorrendo, né, a pessoa perdendo a vida ou em processo de perda da existência, não existe uma execução legal dessa lei que nos protege. Portanto, temos, como eu disse, reforçar o nosso trabalho, edificar melhor nossa casa para que se construa um edifício que de fato tenha uma estrutura forte, que não seja por mim, nem pela pessoa que se foi, mas que seja pela eternidade. Que as futuras e futuras gerações venham cada vez mais fortalecidas e possam lutar pelos seus e pelos seus direitos. É por isso que eu estou presidente dessa comissão, que eu quero que a minha história seja
espelho para pessoas que sigam e tenham o poder de escolha de melhores caminhos sempre, porque não foi fácil para mim. Eu sou homoafetivo, tenho hoje 41 anos, faço 42 anos, vim de uma cidade com menos de 50 mil habitantes, sofri muito preconceito desde que eu era criança dentro da escola, levando a várias inclinações. Tive relacionamentos heterossexuais, não me arrependo de nada do que eu fiz, porém eu sempre sofri muita crítica desde a infância, muito bullying, né, naquele tempo de escola, por conta de ser diferente. Porque hoje em dia, quando existem crianças que já fazem tratamento hormonal por conta de serem transgêneros e tudo mais, muitas pessoas e religiões criticam, mas não adianta. Nós trazemos a nossa característica genética, a nossa formação psicológica, emocional, desde nossa infância, né? Eu nunca me vi como uma mulher. Agora, se eu tivesse me visto como uma mulher, imagino quanto eu não teria sofrido ainda mais do que eu sofri por ser homoafetivo. Porque as pessoas não aceitam os trans. Eles podem tratar bem, achar bonito no carnaval, mas no dia a dia, quando vocês veem um trans passando pela rua, vocês não gostam da pessoa que vocês veem em sua frente, né? É aquela coisa, o olhar ele torna-se atrativo sexual para muitos e muitos homens que matam essas mesmas travestis, né? Que procuram essas pessoas para suas relações sexuais, e é para isso que elas servem. Agora sim, não querem ela do lado numa cerimônia social, não querem ela do lado dentro de um processo de comemoração, seja ele qual for. Então, assim, o nosso preconceito é muito enraizado, muito enraizado. Eu falo dos meus porque eu acho que, assim, quem tem propriedade para falar dos negros são os próprios negros, assim como a Alessandra de Cássia Laurindo, que é a presidente aqui do Centro de Referência Afro, como a Tainara Faria, que é uma vereadora maravilhosa de Araraquara, e também tem essa voz, né? A voz que eu me encontro é a voz em defesa dos homoafetivos. E, portanto, lhes digo que nesse artigo 3º, inciso 4º, que fala promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, está totalmente fora do nosso contexto, pois nós vivemos uma sociedade racista, misógina, pessoas que buscam religião para encobrir os seus próprios defeitos e descobrir o defeito do seu próximo, como se o seu próximo merecesse mais o inferno do que a sua própria vida. É sempre olhando para o próximo com críticas destrutivas. Não se vê bem quando uma pessoa está num processo de evolução. As pessoas olham e já querem que ela caia o quanto antes. Por isso que nós temos que nos proteger. Todos nós devemos buscar o nosso processo interior de respeito emocional, seja através de orações, seja através da sua religião, ela qualquer que seja, mas tenha a sua religião, tenha o seu processo de adoração, tenha o seu culto religioso, para se proteger. Infelizmente, nós como sociedade somos muito falhos, porque lemos e não exercemos aquilo que nós lemos. Então, só para recapitular, artigo 3º constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Estamos finalizando mais uma aula de interpretação. Vamos assim, dia a dia, artigo por artigo, fica mais fácil da gente ler e reler, rever, né, os vídeos que estão sendo postados para vocês com maior carinho e maior força e dedicação. Um grande beijo, boa tarde e até logo!